Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 18, versículos 1 a 5. Esta foi uma das leituras que nós fizemos na semana que passou, estudando a lição que nós estudamos hoje, faz parte dos textos que foram indicados para a leitura. Quem costuma fazer o culto doméstico, ou mesmo não fazendo culto doméstico, mas fazer essas leituras, o fez a semana que passou. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ó Deus, tu que és o Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, a crer na tua palavra e a viver os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou fazer aqui um teste bem rápido. Quantos anos tem a humanidade? Quem sabe? O que o pessoal diz por aí, a ciência diz? Quantos anos faz que nós, os homens, o ser humano, está aqui na Terra? Pergunta difícil, né? Você vai dizer, bom, eu sei quantos anos eu estou. Até uma maneira até subjetiva, porque nem isso você sabe. Porque você passou a ter conhecimento disso quando começou a entender as coisas. Até antes, na infância você não sabia. Até existe uma cultura de alguns países que conta os dias do ser humano a partir da gestação. Ou seja, quando você nasce, já tem 9 meses. Sabia disso? Aí daqui a 3 meses já comemora o primeiro aniversário de um ano. Algumas culturas fazem isso. E na realidade é assim. Se você for para o campo do direito, é interessante porque o direito garante, se o homem morrer e a mulher ficar viúva e ela ficar grávida, o direito garante o nascituro, o direito do nascituro. É um capítulo importantíssimo. Ou seja, o nascituro, que não nasceu ainda, mas que está no ventre materno, já é herdeiro. Já é herdeiro. A tal ponto que existe aí um estudo muito mais profundo sobre o casamento da mulher viúva nesse período de 9 meses. Ele já é herdeiro. Se ele nascer com vida, ele transmite herança. Já é herdeiro, transmite herança. Nasceu com vida, morreu. Nasceu, morreu. Mas transmitiu herança. Se ele nascer morto, logicamente não transmitiu nada. É um capítulo muito importante. Daí porque existem alguns testes. A gente pensa que a coisa é fácil. Não é não. Quem não tem nada, isso não significa nada. Tanto faz ser um aborto,
como nascer, viver e morrer. Não tem nada. Mas se tiver dinheiro envolvido, se tiver patrimônio, a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Muito mais séria. Porque imagina que nasceu e morreu. Na sala mesmo aí do parto. Nasceu com vida e morreu. Ele herdou. E transmite herança. Mas quais são os testes para provar que nasceu com vida ou que nasceu morto? Porque se não tem nada, ninguém interessa. Mas se tem, aquele vai transmitir herança, tem direito, vai gastar muito dinheiro para provar. Aí vamos abrir o cadáverzinho da criança, fazer alguns testes e botar o pulmão dentro da bacia d'água. Se o pulmão boiar, nasceu com vida. Mas se não boiar, nasceu morto. E assim sucede. Aí você pensa que a coisa é fácil, não é. Problema da vida. O que é que nós sabemos da nossa vida? Nada. O que é que você sabe que, para alguns, a vida do ser humano na Terra tem 2.500.000 anos? 2.500.000 anos. Como eram essas vidas? Vamos para a Bíblia? Vamos. O que é que você sabe, o que é que eu sei dos antediluvianos? Quem são os antediluvianos? Os que viveram antes de Noé. Antes de Noé. A Bíblia existe mais ou menos 7 capítulos só falando dos antediluvianos. O que é que você sabe como é que eles viviam? Quem eram eles? Como foram? Quantos anos tem isso? Mas vamos deixar isso de lado, vamos para o período noaico. Bom, parece que eu estou levantando algumas coisas que não tem nada a ver. Tem tudo a ver com o que eu quero dizer. E tudo a ver com a nossa lição. E tudo a ver com a nossa lição e com o livro de Levítico. Tudo a ver. Deus é o Deus do pacto. Deus é o Deus das alianças. Qual a primeira aliança que Deus faz? Com quem? Qual o primeiro pacto? Pacto. Com Adão. Chamado pacto adâmico. Ou chamado para alguns pacto edênico. Do Éden. Do Éden. Primeiro pacto. Qual é o segundo pacto que Deus vai fazer? Deus vai fazer o pacto com Noé. A renovação da aliança com Noé. Chamado pacto noaico. Meus irmãos, nós já estudamos isso. Pacto noaico. Pacto com Noé. Ou seja, Deus está renovando o pacto. Depois Deus vai fazer um outro pacto. Uma outra aliança. Ou melhor, a renovação da aliança. É o Deus da aliança. Que aliança é essa com quem ele vai fazer? Depois de Noé? Abraão. Pacto abraâmico. Quantos anos leva de Noé até Abraão? Como surgiram esses pactos? Porque surgiram? Noé, pacto noaico, aos 500 anos, diz a Bíblia, aos 500 anos, Noé gera Sem, Cã e Jafé. Não é? Lógico que Noé gerou de uma mulher. Mas foi a primeira esposa de Noé? Olha aí, a gente começando a colocar dificuldades. Se é verdade que uma mulher perde a capacidade de gerar filhos, no máximo, até 50 anos, depois disso,
Lá, um caso ou outro, aparece aí uma mulher com 67 anos, não dá luz, mas é um caso, aparece Sara, um milagre. A Bíblia mesmo diz, o que é que a Bíblia diz? Que ela cessou o costume das mulheres. Então, se Noé gerou 100 cães à fé aos 500 anos, não foi da primeira mulher, ou né, da segunda ou da terceira. Existem algumas tribos aí de que a mulher aos 30 anos ela já é desprezada. O índio não quer saber mais dela para gerar filhos. Alguns costumes de algumas tribos. Sempre as mais jovens que geram. Aqui, como nós não temos criança aqui, a gente já sabe que a menina, quando nasce, ela já nasce com todos os óvulos. Todos os óvulos, diferentemente dos homens. É outra questão aqui. E quando ela chega na menopausa, por que ela chega na menopausa? Porque ela já perdeu todos os óvulos. Por chega na menopausa. Então, os homens que viveram muitos anos e geraram, não foram da primeira mulher. Primeiro, porque na época, existia a poligamia permitida. E não havia lei quanto a isso. Não havia lei quanto a isso. Era poligamia. Veja um pouco. 100 vive 100. Conhece, viu? 100 vive média 600 anos. 100 vai gerar alguns filhos, mas gira Arfaxade, que vai viver 440 anos. Que vai gerar Salá, que vai viver 440 anos também. Eber, 460 anos, que gera Peleg, que vive 240 anos. Hel, vai 240 anos, que gera Serug, que vai viver 230 anos. Em Serug, nós começamos a ver um pouco a história de Abraão. Por quê? Serug vai gerar Naô. Naô. 240 anos. Esse Naô vive menos de 150 anos. E Naô vai gerar quem? Terá, ou Tera. Quem era Terá? Pai de Abraão. Pai de Abraão. E Deus vai fazer um pacto com o filho Terá, que é Abraão. Onde é que Abraão vive? Em Ur da Caldeia. Ur da Caldeia. Abraão e Terá trabalham em quê? Fazedor de ídolos. A Caldeia é a terra dos ziguratos, daqueles templos grandes que apontam para cima. Os ziguratos. Idolatria. Idolatria. Então, todo esse povo antes, milhares de anos, estou falando depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Nem estamos contando os pré-diluvianos. Todo esse povo, a quem adorava? A ídolos. Sim, haveria uma concepção de Deus? Havia. Por quê? Porque os povos sempre tiveram esse anseio de Deus. O que é que o salmista diz? A minha alma anseia por Deus, pelo Deus vivo e verdadeiro. Então, quando chega depois de Naô, que chega em Terá, a Deus vai chamar Abraão e vai fazer um pacto. Um pacto não, uma renovação do pacto com Abraão. Muito bonito essa passagem. Abra em 15:12. Gênesis 15:12.
é necessário que nós leiamos esse texto para que os irmãos entendam a complexidade de que nós estamos estudando e de que isso tudo vai basear num princípio bíblico de alta importância para a nossa vida. Qual é o princípio bíblico? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você lendo isso aqui, os pré-diluvianos e até os pós-diluvianos, até Naor, até Terá, chamado de Abraão, que é quando começa a nossa história, aí você vai dizer, e aí como é que fica? Então você tem que ter fé. Então quando você chega no livro de Gênesis, deixa eu ver se a minha anotação está certa, se é esse texto mesmo, Gênesis 15, 12 a 21, Deus renova o pacto com Abraão. Veja que passagem bonita. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tudo isso é profético. Obrigado. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Atente para o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O que quer dizer isso? É a renovação do pacto, a renovação da aliança com Abraão. Mas o que quer dizer isso? Fogareiro, sacrifício, trevas, aquilo fumegante, brasas, fogo. E uma tocha passando por aquelas brasas. O que é isso? É Deus quem passa. É o Senhor Todo-Poderoso que, recebendo aquele sacrifício, como um aroma suave, renova a aliança com Abraão. Mas é Deus quem toma a iniciativa, não é Abraão. É Deus. O que é que a Bíblia vai dizer? Que se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Não foi o homem que fez, que estabeleceu um pacto, uma aliança com o Deus até então desconhecido das nações. Mas é Deus que se mostra, que se apresenta. O mesmo Deus que tinha chamado Abraão da terra dos zigurates, lá de Ur da Caldeia, tirado da idolatria. Como foi o chamado, eu não sei. Sei que a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão, e aí, mais uma vez, nós estamos aqui o quê? A afirmação de fé. Que a Bíblia não diz, não detalha como foi. A Moisés, lá adiante, vai dizer a maneira como Deus se apresentou lá, perto de um arbusto, no deserto. Mas Abraão não. Diz que Deus apareceu, como ninguém sabe. Mas diz que Abraão creu. Creu.
e deixou tudo, sua terra, sua parentela, deixou tudo, e seguiu a um Deus que o chamou. E esse Deus vai se apresentar agora aqui, renovando esta aliança. Portanto, meus irmãos, o texto que nós queremos refletir, tudo isso é apenas a título de introdução e de contextualização, para entendermos a maravilha desse texto, desse livro de Levítico, e desse texto que nós estamos estudando, que começa justamente com essa afirmação de Deus. A semana passada, no domingo passado, quando eu preguei pela manhã, não sei se os irmãos se lembram, nós pregamos no capítulo 20 de Êxodo, primeiros versículos, em que Deus vai dizer justamente o que ele disse aqui no capítulo 18 de Levítico, lá de uma linguagem diferente, mas é a mesma coisa. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Em meio à idolatria, lembre-se que quando Deus começou a formar o seu povo, o povo egípcio já estava muito mais adiantado em ciência, em história e em religião. Lembre-se que os babilônicos já tinham muito mais ciência e tinham sua religião. Lembre-se que os persas também já tinham. E Deus começa a formar um povo. E quer fundamentar a estrutura desse povo em cima de uma coisa de alta importância. Em cima de quê? Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estabelecido para o dia de hoje, transferindo para o dia de hoje, é o mesmo Deus que diz a nós, a sua igreja: eu sou o Senhor vosso Deus. Não há outro. Não tem outro. Ele vai renovando o pacto, vai renovando a aliança. Milhares de anos, vai renovando a aliança. Quando parece que o povo vai se esquecendo, Deus toma a iniciativa. É Deus, não é o homem que toma. O amor, a misericórdia de Deus é tão extraordinária que não depende do homem buscar, porque o homem não buscaria. Não buscaria. Paulo vai escrever de uma maneira diferente, dizer de uma maneira diferente, escrevendo a sua carta aos Efésios. Que estando nós mortos em delitos e pecados, Deus nos chamou. Quem está morto não fala, quem está morto não tem vontade, quem está morto não se expressa. Quem está morto não quer nada, nem pode querer. Aí a Bíblia vai dizer que Deus nos vivificou. A mesma ideia aqui. Eu sou o Senhor, vocês não sabem nada. Não sabem quem é Deus. Nunca ouviram falar. Então eu estou me identificando que eu sou o Senhor, vosso Deus. Versículo 1, você chega no versículo 4b, ele vai dizer a mesma coisa. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andar neles. Por quê? Eu sou o Senhor, vosso Deus. 5b, ele vai dizer a mesma coisa. Repetir. Só que aqui ele não diz eu sou o Senhor, vosso Deus, mas eu sou o Senhor. Em 30b, ele vai dizer eu sou o Senhor, vosso Deus. E ainda em 19, 4 e 5, essa expressão vai se repetir. E outras. Ou seja, há da parte de Deus, do Senhor nosso Deus, um interesse grande em colocar isso na mente das pessoas, do seu povo,
e dizer: lembre-se de onde vocês saíram e para onde vocês vão, que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele não diz: eu sou um senhor de vocês. Artigo indefinido. Mas ele define, artigo definido. Eu sou o Senhor. Só existe esse. A segunda coisa que ele vai dizer aqui: não farei segundo as obras da terra. Está no texto aí. Não farei segundo as obras da terra do Egito, e nem segundo as obras da terra de Canaã, versículo 2. Vamos aprender a palavra de Deus, o que é que a Bíblia nos ensina? Lembre-se de onde vocês saíram. Como era o costume lá da terra de onde vocês saíram. Lembre-se dos deuses do Egito. Heródoto, o grande historiador grego, faz uma afirmação a respeito disso, que no Egito tudo era Deus, menos Deus. Tudo era Deus, menos Deus. Quem vai ao Museu do Egito, passei por lá, o museu lá tem o chacal, cachorro enorme, olhando para cima, era Deus. O Goiabes era Deus. Tudo era Deus, menos Deus. Aí Heródoto diz que esses deuses do Egito foram transportados depois para a Grécia. E o que aconteceu na Grécia? Tudo era Deus, menos Deus. Lembra do capítulo 17 do livro de Atos? Do discurso de Paulo em Atenas? Deuses de todo tipo. Aos atenienses disseram: bom, pode ser que exista um Deus que nós não conhecemos. E se esse Deus ficar bravo com a gente? Fica bravo e pode destruir a gente. Não sabemos o poder desse Deus. Então vamos fazer o seguinte: vamos dedicar um altar a esse Deus que a gente não conhece. Chamamos ao Deus desconhecido. Quando ele se revelar, não, esse é seu altar. Tá? Já estamos fazendo as pazes com você. Né? Fica tudo numa boa. Por quê? Tudo era Deus, mas Deus não era Deus lá. Então eles colocaram ao Deus desconhecido, que foi o tema da mensagem do apóstolo Paulo, ali em Atenas, na terra da filosofia. Vocês estão começando a entender como é a misericórdia divina, como o nosso Deus é um Deus extraordinário, que ele se faz conhecer, ele se dá a conhecer. E ele vai renovando este pacto. Tem outros pactos, mas eu quero me ater justamente a esse aqui. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, eu me basto. E vocês se bastem com isso. Então não sirvam aos deuses lá, de onde vocês saíram. Lembre-se quantos deuses tinham lá a idolatria do Egito. Lembre-se. Porque até o faraó era Deus. Até o faraó era Deus. Nós vamos aqui falar como o pastor me contou que a irmã chegou. Pastor, como era o nome mesmo lá do rei que governava o Egito, que espécie de Deus? E ele ficou preocupado, passou a semana toda. Aí quando chegou no domingo, chamou a irmã, olha mesmo, o nome daquele faraó. Ah, sim, era faraó. Era que ele se lembrava o nome, que ele era faraó. Ele era Deus. Para os egípcios, agia como Deus. Assim como os Césares também tinham o poder de deuses. Há uma proibição da parte do Senhor de que o povo se esquecesse. Vocês estão, aliás, não é proibido, é um ensinamento do Senhor, que o povo se esquecesse de todos os deuses lá do Egito. Todos. E aí você tem que fazer
um link complementando uma coisa com a outra. Desde o Deus que chamou Abraão, o Deus agora que renova este pacto. Agora ele diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Vocês não precisam de outros. Vocês não precisam daqueles deuses do Egito, por mais desenvolvida que seja a terra do Egito. Vocês não precisam deles. Nenhum deles. Vocês estão caminhando pelo deserto e eu estou resolvendo o problema de vocês. Agora tem uma coisa. Não é apenas isso. Vocês também não devem fazer segundo as obras da terra de Canaã. Ou seja, se esqueçam também dos deuses da terra para onde vocês vão. Dos filisteus, dos amorreus, dos heteus. Esqueçam disso. Porque eu vou com vocês, vou dar a terra a vocês, vou entrar com vocês e vou ficar com vocês. Que coisa! Eu sempre estarei com vocês. Vocês não precisam dos que ficaram, nem vocês precisam dos de lá. Vocês são o quê? Meu povo. O povo que eu gerei. O povo que eu levantei. Vocês vão ser raça de sacerdotes. Vocês vão disseminar o meu nome entre essas nações pagãs. Vocês vão ser o quê? Evangelistas. Vocês são o quê? Missionários. E eu vou fazer maravilhas no meio de vocês e por intermédio de vocês nestas nações. Aí nós vamos ver os profetas. Os profetas falando não só para o povo de Deus, para os assírios, para os caldeus, para os egípcios, estão lá. Jeremias, Isaías, os profetas lá. Deus falando às nações. Nós estamos no mês aí de missão, comemorando ainda o aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. A função da igreja é o quê? Fazer missão. Ir por todo o mundo e pregar. Esse é o tema da noite. Nós já abordamos, vamos continuar abordando essas razões, como fazer. Vocês, meu povo, não foram chamados para embelezar o mundo apenas por vocês. Não pensemos nós, ninguém pensa, que você foi criado para ser beleza do mundo. Mesmo porque tem gente tão feia que morrendo não tem flor que enfeite. Mas não é por aí. Não é por aí. Não foi para isso. Chamando vocês para serem reinos de sacerdotes, de profetas, de evangelistas, de missionários. Eu não chamei para vocês ficarem paradinhos. Senhor, dá-me poder, Senhor. E chorando, dá-me poder. Para que você quer poder? Me responda para quê? Senhor, reveste-me do poder do alto, como do Pentecostes. Para que você quer? Para quê? Para que, mulher, você quer isso? Você precisa desse poder para fazer uma feijoada? Pensa que precisa? Para que, homem, você quer esse poder? Para exercer sua profissão na qual você vive? É para isso? Para que você quer esse Deus na sua vida? Para quê? Para você dizer, eu já estou salvo. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Eu o aceito. Já o aceitei, eu creio nele. Olhem, eu já estou com a passagem do céu no meu bolso.
Quem quiser que pegue a sua, porque o meu lugar já está certo. Foi para isso? Para isso. Difícil é você saber para onde você quer ir. Não farei segundo as obras da terra do Egito. Esqueçam. Esqueçam o passado de vocês. Esqueça essa história de vocês. E nem segundo as obras da terra de Canaã. Isso não é exemplo para a vida de vocês. Mas fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis. Entenderam? Que texto maravilhoso. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou o Deus que sou o vosso Senhor. Vocês não vão precisar de mais ninguém, só de mim. A gente ouve as pessoas dizer, mas às vezes não aprende. Eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. O profeta clama, parece-me que é o profeta Jeremias, que Deus está procurando um homem que se entregue nas mãos dele, de Deus, para que ele possa fazer maravilhas. Uma pessoa. Não precisa de Deus, eu sou Deus. Não precisa de mais ninguém. Esqueça da vida passada, pregressa. Se esqueça de coisa errada do futuro. Faça segundo os meus juízos e meus estatutos, guardareis. Aqui, meus irmãos, está o resumo do que eu queria passar para vocês nesta manhã. Como é difícil para esta humanidade que não conhecia Deus e começa a conhecê-lo a partir praticamente da formação de um povo. Deus está conduzindo a história de cada família, ele vai escolhendo um, que é por esse que vem o filho, vai por esse caminho. Nem tudo foi maravilha, nem tudo foi coisa extraordinária. Nessa história, preste bem atenção. Preste atenção. Como diz o outro, preste atenção. Essa história tem coisas, às vezes, até escabrosas, sabia? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, diz a Bíblia. Nem os pensamentos dele são os nossos pensamentos. Nessa história, tem crimes. Nesta história, tem adultérios. Tem adultério misturado com crimes. Nessa história, tem um filho lá de Jacó, que a nora, aliás, que o filho morre, ele devia entregar o filho, e entregou o outro segundo filho para gerar filhos, mas o segundo filho não quis gerar, e Deus matou. E esse homem diz à mulher, fique aí, porque eu tenho um filho mais novo, quando ele crescer, eu lhe dou como marido. A mulher ficou esperando, e o filho cresceu, e ele não deu. E a mulher se travestiu lá de prostituta, e transou com esse filho de Jacó. Um dos filhos dessa mulher, um dos filhos, é que Deus escolhe na história. Que coisa. Parece tudo errado. Não parece? Vocês não se lembram, mas eu já preguei um sermão aqui chamado As Esquisitices de Deus. Até o sermão é esquisito o termo, né? O título. As Esquisitices de Deus. Mas sim. Porque há coisa na Bíblia que a nossa maneira de ver está tudo errado. Tudo.
Como é que Deus tem que escolher José do Egito para ser governador do Egito e tem que passar por aquele sofrimento todo? Está tudo errado. A nossos olhos está tudo errado. Nessa história, vai mais adiante, lá na frente, vem uma prostituta. Aí disse, não era prostituta, ela era hospedeira. Ela era a palavra prostituta mesmo. E guarda os espias. Lá na frente tem uma outra mulher que não é nem do povo de Deus, que está a história, que é Ruth. E para não demorar muito, mas lá na frente tem Davi, tem Salomão e tem outros. E Deus vai conduzindo a sua história, porque Deus é o consertador da história. E ninguém vai mudar o desígnio de Deus. Pode parecer errado, mas ele vai consertando. O homem pensa que acerta e Deus vai e conserta. O homem fecha a porta e Deus abre portões. Como diz o povo, quando você perde os dentes, Deus dá com essa goela. Então ele vai consertando a história, porque o faz por amor, por misericórdia. Mas ele diz, o que eu quero mesmo é que vocês façam segundo os meus juízos. E os meus estatutos vocês guardem. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos caminhar por aí, nós íamos ver coisas desastrosas. Leia o capítulo 1 do profeta Isaías. Veja como era esse povo. Veja como era o povo de Deus. Ele chega até a falar dos animais, do boi, do jumento. Eles conhecem o seu dono, conhecem tudo. Mas esse povo não me entende, é pior do que jumento. Está lá. Não sou eu que está dizendo, não. Está lá. O capítulo 1 de Isaías. Esse povo não me entende. Quem é o povo? Raça de víboras. Povo ingrato. Que Deus em busca desse povo. Eu vou me repetir. Deus é o Deus único e verdadeiro. Não precisamos mais de Deus nenhum. Não devemos fazer segundo as obras da terra, do Egito, ou seja, do nosso passado, nem das obras da terra do povo, que nós vamos chegar lá. Mas o texto bíblico diz, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis. Por quê? Qual é a conclusão disso? Qual é a conclusão? Porque cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Não é por isso, meus irmãos, que agora nós vamos dizer, opa, a misericórdia de Deus já me atingiu. Vou pegar a frase aqui, a célebre frase dos reformadores. Qual é a célebre frase dos reformadores? Uma vez salvo, jamais perdido. Eu estou salvo, não vou me perder mais, agora eu vou cair na esbórnia. Eita, agora eu fui longe, né? Palavra esbórnia. Vou cair, fazer o que eu quiser. Não vou ser perdido mesmo, eu estou salvo. Não. Por quê? Por que você não vai fazer isso? Porque o Deus que fez tudo isso por você, fez por nós, é o Deus que nos santifica. Lembre-se disso. Por que é que você não cai? Por que é que você não cai na teologia de Rasputin? Vou beber muita vodka e fazer muito sexo para o jovem, né? Tomar muita vodka, fazer muito sexo, não sei o quê. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais eu vou ter superabundância de graça sobre mim. Não. Por que não vai acontecer isso? Por que você não vai fazer isso? Porque é o Deus quem te santifica. E porque ele diz, sede santo. Porque eu, vosso Deus, sou santo. Não pense que você pode fazer o que você quer, segundo a sua cabeça. Segundo o que você bem deseja.
Como às vezes nós fazemos. Nós todos nós. Fazemos nossos projetos, fazemos tudo, e depois dizemos, senhor, pronto, agora está aqui. E eu fiz segundo a vontade de Deus. Será que foi? Será? Fica aqui nossa lição. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido